Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, pessoal, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões, tá, gente? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então, pessoal, o conteúdo de hoje é sobre Nossa Senhora das Dores. Hoje é dia 15 de setembro, é o dia dela, tá? Só que é o seguinte, gente, eu vou falar, tá? É sobre a Igreja Nossa Senhora das Dores de Porto Alegre, tá, gente? Que é uma história muito interessante, tá? Assim, não foi à toa que essa igreja, tá? Ela foi tombada, tá? E é considerada, né, desde 2022, Basílica Menor, tá? A gente tem a Basílica Maior, Basílica Menor. Ela é a Basílica Menor de Porto Alegre. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar com a história, tá, pessoal? Eu vou ler um pouco, tá, aqui para vocês, tá? E vou falando, tá, enquanto eu leio também, tá, gente? Aqui. Quando as águas do Guaíba ainda costumavam encostar na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, começou a ser construída a Igreja Nossa Senhora das Dores. Demorou quase um século para ficar pronta. Sua pedra fundamental foi lançada em 1807. Nos idos de 1830, não passava de um mero canteiro de obras. A demora, diz a lenda, nada teria a ver com cálculos mal feitos, e sim com preconceito e injustiça. Construída em estilo barroco, a igreja tem 2 torres de cerca de 50 metros e uma alta escadaria. Tá. A obra dela começou no início do século XIX, gente. Só que é o seguinte, assim, a população de Porto Alegre, tá, era pequena na época, então tinham poucos doadores, tá, gente? Tá? Essa igreja, ela foi construída com doações de pedras, terra, tá? Gente, tinta, assim por diante, materiais de construção, tá, gente? Ela foi construída com doações, tá? Dos moradores daqui de Porto Alegre, tá, gente? Mas a população era pequena na época ainda, tá? E assim, e eram poucos que tinham condições de doar, tá, gente? Por isso que demorou muito. E tem uma outra história também que é muito interessante, tá, gente? Então aqui, gente, eu vou continuar lendo e falando ao mesmo tempo, tá? O atraso nos primórdios da obra se explica pela forma como era custeada. Todos os recursos ali empregados vinham de doações dos moradores mais endinheirados de Porto Alegre. Naquela época, muito poucos, por sinal. Eram poucos que tinham condições, gente, de ficar doando material de construção, tá? Assim, o andamento da construção dependia da quase sempre escassa boa vontade destes doadores, tá, gente? Olha, vai indo a história, sabe?
aquela coisa, eles eram endinheirados, só que assim, a boa vontade era pouca, né, pessoal? Isso que era uma igreja, naquela época, né, as pessoas eram mais assim, devotas, aquilo tudo, né, mas é para ver como é que é, né, a boa vontade é pouca, né, era pouca naquela época, né. De vez em quando, se a situação permitisse, lá iam entregar madeira, pedra, bronze para os sinos, tinta para os santos, vidro para vitrais, né? Vidro para os vitrais, né? Vez que outra, a oferta era mesmo em dinheiro, tá? Às vezes era em dinheiro, tá, gente? Daí, dependendo. Aí vem a história dos escravos, tá, gente? A igreja Nossa Senhora das Dores de Porto Alegre, não só a Nossa Senhora das Dores, muitas igrejas, tá, antiguíssimas, aí, antigas, né? Aí boa parte, né, foram construídas, né, por escravos, né? Pelo que eu saiba, né, gente? Ela foi uma dessas aí, dessas igrejas que tem aí afora, né? Brasil inteiro, tá? Os escravos que construíram a igreja Nossa Senhora das Dores de Porto Alegre, tá? Naquela época, tá? Daí tá aqui a história, tá? Que uma das maneiras de fazer doação era emprestar escravos para ajudar na construção, tá, gente? Então as pessoas que tinham, né, os senhores, né, que tinham escravos, eles emprestavam alguns escravos ali, cada um emprestava uma quantidade de escravos para ajudar na construção, tá, gente? Assim, é uma coisa que é interessante a maneira que as pessoas pensavam sobre fé, né, naquela época. Hoje em dia ainda existe, tá? Não é tanto, mas existe. Assim, até mesmo, tá? Assim, emprestando escravos. Eles lá falavam assim, vou emprestar os meus escravos, né? Como, né? Olha só como é que naquela época eram as coisas, né? Hoje em dia não vai estar falando que vai emprestar lá um empregado lá para uma empresa. Não, né? Que isso, emprestar, né? Mas era assim naquela época, pessoal. Era bem assim, tá? E eles emprestavam com aquele intuito assim, que daí, tá? Iam conseguir um lugar no céu, porque conseguiu alguns escravos ali para ajudar a construir a igreja, tá? Eu acho estranho isso, né? As custas de pessoas que, né? A custa do suor das pessoas vai conseguir lugar no céu? Era assim que eles pensavam, né? E tem algumas pessoas aí, algumas igrejas que tem mais ou menos essa filosofia aí. Daqui um pouco dos teus bens que daí tu vai conseguir lugar no céu. Tem ainda, tem, né, gente? Não é tanto, mas tem, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou ler, tá? Botar escravos para trabalhar também era uma forma de contribuir com a obra da igreja. Afinal,
Eram os escravos que faziam todo o trabalho braçal naqueles tempos. Sim, era. Os trabalhos mais pesados eram eles, gente, que faziam, tá? Emprestando alguns, olha aqui, emprestando, tá escrito na história, tá, gente? É que naquela época, né, era diferente. Não se diz assim, ah, vou te conseguir uns funcionários aqui meus para ajudar, conseguir, né? Olha a diferença do tom, tá? Não, era emprestar, tá? Se empresta uma pessoa para outra, não, né, gente? De maneira nenhuma, né? Mas naquela época era assim, tá? Aqui, tá. Emprestando alguns de seus cativos para as lidas da construção, o senhor de escravos ficava com a consciência limpa e com a certeza de que estava garantindo o seu lugar no céu, à custa do suor dos outros. Olha só, gente, tá? À custa do suor dos outros, né, pessoal? Daí, tá garantido o seu lugar no céu. Pois é, tá, né? Vamos lá então, tá, gente? Um desses senhores era Domingos José Lopes. E um dos escravos desse senhor Domingos José Lopes se chamava Josino, tá? O Josino, gente, ele é assim o personagem principal da história, tá? Daí vocês vão ver o porquê. Olha, o que aconteceu com Josino foi algo muito injusto, tá? Mas eu não vou dar detalhes agora, tá, gente? Olha aqui. Domingos era proprietário de Josino, tá? Que havia emprestado o escravo para trabalhar na obra da igreja, tá, gente? Tá. Josino trabalhava duro todo dia, seguindo ordens. Óbvio, né? Naquela levava tábuas para cima e para baixo, carregava pedras e mais pesadas do que ele mesmo. Encarava o sol do meio-dia, tá? Sem água, sem comida, sem descanso, sem reclamar, tá? Até a exaustão. E isso é verdade, né, gente? Era bem assim, não tinha horário para fazer refeição. Não tinha, tá? Era direto, trabalho braçal, né? Direto. Ainda mais numa obra, né, gente? E assim, aquela pressa, né, ali de deixar a igreja pronta, né? Então, né, era direto, sim. Não tinha hora para almoçar, não tinha hora do lanche, não tinha hora da janta, café da manhã, nada disso. Trabalhava o que de manhã cedo e ia até uma certa hora da noite, né? Era assim, infelizmente, né? A gente não podia reclamar, né? Vocês sabem, né? O que acontecia daí, né? Era punido, né? Gente, né? E aqui diz da demora, tá?
E mesmo, até vou falar da demora da igreja, tá? Mesmo com centenas de escravos, gente, ali ajudando a construir a igreja, tá? Todo dia, tá? Direto, tá? Até a exaustão, tá? A obra estava devagar, tá, gente? Tava devagar mesmo, tá? Mas daí, com o tempo que Porto Alegre começou a crescer, as doações aumentaram, tá, gente? E mesmo assim, em Porto Alegre, estando com a população maior, a construção estava devagar, tá, pessoal? Estava devagar. Agora eu vou falar para vocês o porquê que estava devagar, tá? Tinha o porquê disso, tá? Sabe por quê, pessoal? Assim, tinham doadores lá que levava os materiais, tá? Lá para doar, tá? Mas depois eles pegavam de volta uma boa parte, tá, gente? Era bem isso, tá? Assim, era uma doação feita de má fé, tá, gente? De má fé mesmo, tá? Olha, para ver como é que era a coisa, tá? Bem dizer assim, até os padres ali, as pessoas da igreja, tá? Não foram respeitados, tá? Não foram, tá? E também devia de ter ladrão também, né? Ali era hora livre, né? Então, sabe como é que é, né, gente? Daí eu vou ler aqui para entenderem bem a história. Boa parte da madeira que chegava à igreja pouco ali ficava, tá? Olha só. A terra, os pregos, o barro, a argila, quase todo donativo era deixado no canteiro de obras, tá? Da igreja ali, mas de lá saía praticamente intacto, tá? Os ricos doavam, mas depois de doar, pegava um bom pedaço de volta, tá? Agora, porque eles faziam isso, né? Pode ser até os doadores, tá? Que faziam isso, mas também devia de ter ali pessoas que nem eram doadores que também pegavam, né? Ali material de construção, principalmente madeira, né, gente? Tipo assim, vamos lá pegar e tal, tá? E aqui, tá? Diz a história, assim, que até os escravos que estavam por ali, eles viam as pessoas pegando, só que eles não podiam falar nada, tá? Daí, assim, mas como não podiam? É que eles, assim, eram pessoas que eles não tinham direitos naquela época, gente, naquela época, tá? Eles não, naquela época, no século XIX, séculos atrás, né, eles não tinham, né, gente? Daí, fosse abrir a boca, era punido, né? Se bem que quem poderia punir era uma única pessoa, o próprio dono, tá, gente? Mas se ele liberasse a punição, era punido daí o escravo, tá, gente? Aí, sabe como é que é, tá? Vamos lá. Os escravos ficavam numa labuta insana, carregando coisas de um lado para o outro, tirando de uma carroça de manhã para colocar na mesma no final da tarde, tá? De repente, gente, isso aqui, os doadores pegavam de volta
de repente, que a história é muito resumida, né? Porque eles estavam sabendo que tinham pessoas que iam roubar lá. Daí não deixavam, tá? Ladrão, gente, sempre existiu e sempre vai existir, tá? De repente era por isso. Daí, no outro dia, levava de volta. Tem isso também, tá, gente? Tá? Assim, nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente lê, nem tudo que a gente ouve, né? A gente tem que acreditar 100%, né? A gente tem que questionar, né, gente? Vamos lá, então. Ó, sem reclamar. Tá, isso aí já se sabe. Josino sabia disso tudo, mas não mas ficava quieto. Óbvio, né? Como é que ele ia estar falando para ser punido? Não tem porquê, né, gente? Tá? Se ele fizesse isso, né? Sabe o que ia acontecer com ele, né, gente? Com ele e com os outros colegas dele ali, né? Os companheiros dele, né, gente? Tá? Anos se passaram depois de muito trabalho e desvio de material, tá? E de muito estresse também, né, gente? A igreja finalmente tomou corpo, faltando para a construção somente 2 torres, tá? Mesmo sem a obra estar completamente pronta, decidiram que já era hora de se fazer a inauguração, tá, gente? Assim, as 2 torres que se fala, eu vou mostrar a imagem da igreja, eu tirei foto dela e tirei uma cópia, tá? Dela para mostrar melhor, tá? Ó, são essas 2 torres aqui. Quando eles foram inaugurar a igreja, essas 2 torres ainda não estavam prontas. Era só o que faltava, era essas 2 torres aqui. Mas eles pensaram assim, olha, a gente ficou muito tempo, tá, construindo essa igreja, vamos inaugurar mesmo assim, tá, gente? Assim, não sei quantos anos que demorou, tá, para construir. Só que tinha as torres, mas mesmo assim eles pensaram, vamos inaugurar mesmo assim. Depois a gente termina as torres, tá? E assim foi indo, tá, gente? Agora eu vou continuar a história que vai vir, tá? Aqui, essa história aqui é que, quer queira ou não, chama muita atenção, tá? Foi instalada no interior do templo uma imagem de Nossa Senhora, ricamente enfeitada, cheia de joias, tá? Chegava o momento da consagração. Daí veio a imagem de Nossa Senhora das Dores, tá, gente? Lá, linda, tá? Com pedras preciosas e tudo. Agora sim vai vir a parte que chama muita atenção. Eis que sumiu uma das pedras preciosas que adornavam a imagem da Mãe de Cristo. Como que sumiu essa pedra? Ah, como que sumiu? Agora eu vou... Assim, gente, essa pedra aí foi assim, é um mistério o sumiço dessa pedra, tá?
Assim, rolou muita história sobre essa pedra naquela época. Quem é que roubou a pedra? Tá? Tipo assim, alguém roubou a pedra, tá? Eles bem assim, mas quem foi? Daí teve alguns lá, que acharam que foi um padre que roubou a pedra, tá? Para dar de presente para alguém, tá? Outros acharam que foi um senhor rico, muito ganancioso, tá? E outros, tipo assim, gente, de repente ninguém roubou essa pedra. Essa pedra, de repente, se perdeu durante a viagem. Pode acontecer, tá? E de repente, se alguém pegou, nem foi daqui de Porto Alegre. Foi durante a viagem que alguém pegou. E ela já veio assim, né? As pessoas que pensaram dessa maneira que de repente se perdeu a pedra ou se foi roubada, de repente nem foi aqui, foi durante a viagem, tá? Antes de chegar aqui já foi roubada. Essas pessoas estavam mais assim cientes, tá, gente? Tipo assim, acusar a pessoa, né? Como aqui uns achavam que era o tal padre que roubou, outros achavam que era um senhor rico que roubou. Acusar as pessoas de roubo, gente, né? É mais assim sensato, vamos dizer, mas por aí, dizer que de repente sumiu, né? É lá, e se alguém roubou, pode ter sido antes de ter chegado aqui, já que ninguém sabe, tá? Para começo de conversa, como é que sumiu a pedra, tá? Foi roubado? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas naquela época as pessoas gostavam muito, né, de causar, né, gente? Eram poucas pessoas que eram mais assim, civilizadas, né, pessoal? Que tinham mais noção das coisas naquela época, independente de ser rico ou pobre, tá? As pessoas gostavam de causar naquela época, tá? Porque assim, quando uma pessoa era acusada de alguma coisa, gente, naquela época, infelizmente, a pessoa era condenada sem provas, tá? Quer queira ou não, por incrível que pareça. E tinha muito naquela época, pessoal, ou da pessoa ser pobre, ou da pessoa ser de cor, tá? A origem dela, aquela coisa toda. Tinha muito disso, tá? Tinha muito, tá, gente? Agora, se a pessoa era rica, tá? No caso, sim, não era de cor, aquela coisa daquela época, tá, gente? Daí, dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não era condenado, tá? Daí, se alguém falasse dele, quem ia ser condenado era a pessoa que abria a boca, tá? Que de repente aquela pessoa, né, não tinha tanto recurso como esse senhor ou essa senhora, até a esposa do senhor, no caso, né, gente? Era bem assim, tá? Aqui eu vou continuar a ler. Mas quem quer que tenha sido o verdadeiro culpado, um inocente teve de pagar pelo crime. Um inocente, né? Daí eu não sei como é que foi, alguém inventou lá,
que o escravo Josino roubou a pedra. Tá, gente? Roubou a pedra. Tá? De repente, até a própria pessoa ela que cometeu o ato, que falou que ele que roubou. Tem muito disso, né? Tá. E aqui tá. Naquele tempo, pouco adiantava contestar acusações. Tá. Assim, era condenado mesmo sem provas, tá? E ele foi condenado, tá? Daí tá aqui. Cabia a Domingos, proprietário de Josino, proprietário, naquela época, tá, gente? Escolher sua sentença. Que é assim, gente, porque cabia a esse senhor Domingos, tá? A ele escolher a sentença de Josino, gente. Que assim, o escravo, ele, naquela época, tá? Séculos atrás, era considerado propriedade daquela pessoa, daquele senhor, ou até senhora, no caso, lá, que comprava ele, tá? Tipo assim, a única pessoa que tinha o direito, tá? Assim, tipo aqui, ó, escolher a sentença do escravo, ou, no caso, bater no escravo, castigar o escravo, era o proprietário. Ele é que ditava as regras sobre os escravos dele. Ele, tá? Ah, mas não tinha capataz. Mas o capataz, gente, ele fazia o que tinha que fazer quando o proprietário dava ordem para ele fazer. Caso contrário, não. A gente era bem assim, tá? Então, o proprietário dele, o senhor esse aí, tá? Que tinha que escolher a sentença. E esse senhor Domingos nem, tipo assim, para ele tanto fazia. Ele, né, nem defendeu o Josino, tá? Ele, o próprio senhor Domingos, condenou o Josino à morte. Tá, gente? É isso, a morte, tá? A forca, tá, gente? É, tá? Então, é isso, tá? E o povo, né, aceitou, tá? Aceitou a condenação dele, tudo. Ele, no mesmo dia lá, foi feito o que tinha que ser feito. Mas eu vou ler aqui que antes disso, tá? Ele teve direito a falar algo, tá? E no dia da execução, daí o Josino reclamou, gente. Tá? Ele reclamou porque ele não cometeu esse ato, foi acusado, tá? Falaram que ele que roubou a pedra e o senhor dele ali deu a sentença da forca, né, gente? Agora eu vou ler aqui. O pelourinho para onde eram levados
os condenados à forca, ficava exatamente na frente da Igreja das Dores. Tá? A Josino foi dado o direito de dizer suas últimas palavras. Tá? Pediu a ajuda de Deus e rogou uma praga para a obra que lhe havia custado a vida. Ele rogou uma praga, gente. Ele rogou uma praga, tá? Porque ele ficou com muita raiva e com razão, tá? Com certeza, tá? Eu, pelo menos, acho assim, vocês vão entender depois aqui que ele ter rogado a praga, o que vai acontecer com a igreja, tá? Vou morrer porque sou escravo, mas vou morrer inocente. Tá? A prova da minha inocência é que as torres da Igreja das Dores nunca vão ficar prontas. Tá, gente? Foi essa praga que ele rogou. Aquelas torres nunca iam ficar prontas, tá? E ele disse que isso seria a prova da inocência dele. Agora, tá? Vocês vão ver aqui. As pessoas, gente, ali que estavam ali, assistiram a forca, o enforcamento, né? Elas não deram muita atenção pro que ele falou, pensaram, isso é conversa mole, ele que roubou mesmo, as coisas vão ficar prontas. Praga não se pega. Pega sim, gente. Praga pega. Ainda mais de uma pessoa inocente. Pega sim, tá? Pega, tá? Pega mesmo, tá? Depois de passado, gente, alguns meses, 5 meses se passaram, tá, pessoal? Do enforcamento de Josino, tá, gente? Daí o povo ficou preocupado, tá? Sabe o que aconteceu daí, tá? Gente, tá? Eu vou aqui ler, tá? 5 meses depois do enforcamento de Josino, as torres quase concluídas balançaram 1, 2, 3 vezes e se esfarelaram no chão como castelos de areia. Tá? Óbvio que de repente, né, as torres elas podiam ter sido mal feitas ali, né? Tem muito disso também, tá? Mas assim, cada vez que eles erguiam as torres tinha algum motivo, tá, gente? Não foi só dessa vez, teve mais vezes que as torres elas foram destruídas, tá? Sempre caía um raio quando dava temporal, né, em Porto Alegre, esses temporais que dá aí, tá? Direto, e as torres caíam, era sempre assim, gente. Daí que aconteceu? A cidade inteira ficou sabendo dessa história aí, tá? Teve mais vezes que elas caíram, tá? Sempre que tava pronto, puf, sabe? A praga dele pegou mesmo, gente, tá? Olha, praga pega, pessoal, tá? Aqui eu vou ler. A notícia correu à cidade e todos lembraram então da praga do escravo, a praga que o escravo rogou, tá? Aí, o que o povo fez? O povo começou a rezar novenas, várias novenas, tá? Pela alma do Josino, né? Que ali foi provado que ele era inocente, tá, gente? Só que assim, essas novenas aí, nada não ajudou, tá? Ali nas torres, tá? Não ajudou. As torres continuaram caindo. Sempre tinha algo que acontecia que as torres caíam. Sempre, tá?
Sempre. Não adiantou em nada as novenas, tá, gente? Nada mesmo, tá? A maldição de Josino se mantinha, tá? Olha aqui, gente, por décadas as obras continuaram em vão, por décadas. Olha, gente, vocês não imaginam quanto tempo levou para ficar tudo pronto, tá? Aqui eu vou, quando terminar, vocês vão ver só. O reboco desmoronava, perdiam-se as plantas. O que é as plantas? As plantas é o desenho ali da igreja, da construção, tá? No caso é o arquiteto, né? Ele desenha ali a planta e tal. E se perdiam as plantas. De repente, das plantas sumirem, tá? Assim, no caso, pode ser que os companheiros de Josino, tá? Com muita raiva, lá às escondidas, ou qualquer outra pessoa que fosse até, que ficou com muita raiva disso ter acontecido com ele, qualquer outra pessoa, tá? Lá, fazia isso de sumir com as plantas para não deixar a igreja pronta. De raiva, tá? Porque as pessoas que acreditaram na inocência dele, tá, gente? Com certeza ficaram com muita raiva, tá? Não só os companheiros, até que não era escravo, tá? Se a pessoa tem a cabeça no lugar, para pensar, poxa, né? Não dá, né? Fica com raiva. De repente alguém fazia de propósito, eu vou tirar as plantas, vocês não... Sabe? Tudo, muita coisa aí, né? Ajuda, né? Gente. Tá? Até raios caíam atingindo a construção, tá? Assim, quando dá esses temporal muito forte, gente, tá? Assim, a chuva muito forte, assim, isso aí com certeza é, assim, ele atinge a construção e estraga mesmo. Isso aí é uma pura verdade, tá? É uma pura verdade. Isso aí, tá, gente? Um vento muito forte, né, gente? De repente, não sei a qualidade desse material que foi feito as torres também, pode ser também, né? Daí qualquer coisa, né? Se bem que a praga do Josino eu acho que pegou mesmo, tá, pessoal? Olha, eu acredito, tá? Agora vai vir a história bem interessante aqui também, tá? Somente em 20 de julho de 1901, tá? A praga de Josino se extinguiria, tá, gente? A igreja de Nossa Senhora das Dores, enfim, seria completada com a colocação de um cruzeiro de ferro entre as duas torres, agora bem sólidas, tá? Aqui, agora bem sólidas, tá? É o seguinte, gente. O que quer dizer isso? O material não era de uma boa qualidade, tá? Uma coisa puxa a outra, tá, gente? Uma coisa puxa a outra. Ele rogou a praga, tá? E daí o material que se fazia, né, as torres, não era de boa qualidade, tá? Então, volta e meia, as torres caíam, tá, pessoal? Uma coisa puxa a outra, tá?
Foi assim. Agora bem sólidas. Tipo, de repente elas se desmoronavam porque ainda elas estavam úmidas, né? E dessa vez elas ficaram sólidas, tá? Mas também a qualidade do material, ele tem a ver com isso, tá? Em qualquer casa, construção, qualquer construção em si, se não usa um bom material, gente, para fazer uma casa, um prédio, seja o que for, a tendência é estragar mesmo, desmoronar, no caso, até, dependendo, é bem isso, tá? E daí, tá, sabe quem é que colocou esse cruzeiro no meio das torres? Cruzeiro de ferro, gente. Foi colocado pelo prior da Irmandade na época, tá? Que é o Aurélio Veríssimo de Bittencourt, tá? Gente, olha só. E o Aurélio Veríssimo de Bittencourt, pessoal, era também afrodescendente, tá? E ele que colocou esse cruzeiro no meio das torres. E a partir daí, as torres nunca mais se desmoronaram, tá, gente? Nunca mais. A partir da hora que o Aurélio Veríssimo de Bittencourt colocou o cruzeiro no meio das torres. Eu vou mostrar o cruzeiro, é a cruz, né, no caso, aqui na imagem. Não sei se aparece bem, aqui, ó, que ele colocou. E ele era afrodescendente, igual o Josino, tá? Gente, o que é prior da Irmandade? Ele era uma pessoa importante, tá, gente? Ele era afrodescendente, mas era uma pessoa muito importante, tá? Daí, tá, gente? Ele estudou, né? Não sei bem, não tenho certeza absoluta se ele chegou a fazer faculdade, algo assim, tá? Mas ele foi uma pessoa muito importante, esse Aurélio, eu vou ler aqui porque ele tem um nome bem... Aurélio Veríssimo de Bittencourt, tá? Ele era muito importante, muito instruído, uma cultura fora de sério, tá? Gente, o que me chama a atenção é que esse Aurélio Veríssimo de Bittencourt, ele não é assim muito comentado. Poucas pessoas já ouviram falar nele, assim. Eu nunca vi ninguém falar nele, sinceramente, tá, pessoal, né? Né? Agora, porque eu não sei, porque eu fui ver a história dele, pessoal, ele foi uma pessoa muito importante, tá? O Aurélio Veríssimo de Bittencourt, tá? Foi a partir da hora que ele colocou o cruzeiro no meio das torres, acabou isso aí, tá? E um dos acontecimentos que teve, que as torres caíam também, foi a Guerra dos Farrapos, tá? Também, tá? Que houve em Porto Alegre também, tá? Que, tá? E essa guerra durou de 1835 a 1845, 10 anos, tá, pessoal? Uma coisa vai puxando a outra, tá? Ele rogou a praga. E né? Então, uma coisa puxa a outra. Daí essa igreja, pessoal, ela foi tombada em 1938, tá? Ela foi, ela é uma referência histórica e cultural de Porto Alegre, tá, gente? Tá?
ela é tipo um ponto turístico de Porto Alegre, tá, pessoal? Tanto assim que ela é a igreja que fica no centro de Porto Alegre, tá, gente? Assim, tanto é que passando em frente à igreja Nossa Senhora das Dores, assim, volta e meia tem pessoas, eu creio que são pessoas que não são daqui até, não são de Porto Alegre, tá? Que vêm lá, tiram fotos, entram na igreja. A igreja é lindíssima por dentro, gente. Vocês nem imaginam, tá? Nem imaginam, tá? Ela é linda, linda, linda por dentro. É uma igreja, assim, um estilo bem antigo mesmo, assim, tá? Bem antigo, tá? Muitas pessoas vão ali para tirar foto, filmar, tudo. A escadaria dela é maravilhosa. É, sim. Olha, é fora de série essa igreja, tá, gente? Fora de série mesmo, tá? E em 2022, tá? Essa igreja, ela recebeu do Papa Francisco o título de Basílica Menor, tá, gente? Ela é uma basílica, tá? Agora, tá, gente? Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem meu canal, tá, gente? Tudo de bom para vocês, tá? Um beijo enorme. Fiquem com Deus, tá? Tchau.